história muito interessante e emocionante. Tinham dois irmãos que resolveram sair para brincar. Foram para o campo e o mais velho subiu em uma árvore, né? Brincadeira de criança, né? Aos seus 14 anos, subiu na árvore, só que de lá ele escorregou vindo ao chão, o que lhe custou uma paralisia. Perdeu os movimentos das pernas. Seu pai o pegou, levou para casa, muito preocupado, e naquela época não tinha tecnologia nenhuma, porque era essa história que eu estou contando, ela é bem antiga, da época de Jesus. E esse jovem ficou paraplégico. Mas o seu irmão não saiu do teu lado. Tudo que iam fazer, brincar, o irmão fez um carrinho de madeira e levava ele para a cidade, para passear, e tudo que eles iam fazer, estavam sempre fazendo junto. Certo dia, o irmão estava com ele na cidade e viu um soldado romano batendo num judeu, mas de maneira muito covarde. Bateu, machucou, chutou, e aquilo irritou muito. Voltaram para casa e foram dormir. E quando acordou, o irmão, que é paralítico, recebeu apenas um bilhete, viu um bilhete na cama. O outro teu irmão tinha ido, ele ia se juntar na milícia para defender os judeus contra a tirania romana. E ele se sentiu sozinho, porque era a única pessoa que compartilhava com ele aqueles momentos que ele teve. E teu irmão foi para aprender a lutar, tudo, para se tornar de uma denominação chamada Zelote, né? E ele foi para lutar, para participar, ser o melhor. E realmente ele foi o melhor ali, o que destacava. Tá? Seu nome era Simão, por isso que ele é chamado de Simão o Zelote, porque era daquele povo, né, de uma certa seita, ou digamos assim, dos pessoal que trabalhavam na milícia, né, para lutar para libertar os romanos da tirania, os judeus da tirania romana. Mas o irmão paralítico ficou em casa por um certo tempo, e depois o pai dele faleceu. E ele então foi para Jerusalém, né? Conseguiu uma maneira de ser levado até Jerusalém, precisamente num tanque chamado Betesda, porque ele sabia, ele ouviu dizer que ali vinha de quando em quando vinha um anjo, agitava as águas e o primeiro que fosse lá para dentro seria curado. E ele foi com essa esperança de ser curado da paralisia. Mas só que toda vez que ele queria ir, ele não tinha movimento das pernas, ele se arrastava, via outras pessoas passavam por cima dele e tudo, e se jogavam lá. E ele ficava. 1 ano passou, 2 anos, 3 anos, 25 anos haviam se passado e ele ali e não conseguia chegar, ao ponto que ele pensou em desistir. Então, contando o tempo que ele machucou, mas o tempo que ele foi para ali, seriam 38 anos, só nesse sofrimento. E 25 ali naquele tanque, sendo alimentado por pessoas que vinham, davam alguma coisa, porque se ele saísse dali, ele perdia a chance. E mesmo ali, ele não conseguia se jogar na água. E o irmão dele treinando na milícia, se preparando para poder defender os romanos. Só que, um dia recebeu uma visita desse irmão, veio visitá-lo. Né? Esse aleijado, essa pessoa paralítica que eu estou falando, se chama Jefé, e o irmão dele chama Simão. Então Simão veio visitá-lo e disse para ele: olha, o dia que eu ver você andar sobre as 2 pernas, eu acreditarei que o Messias está aqui. Ele disse para ele dessa maneira: por enquanto eu vou fazer a minha parte, vou juntar os meus compatriotas e vamos lutar contra a tirania romana. Né? E despediu do irmão e foi. Tinha preparado uma cilada para poder já começar a luta já. Só que esse Jefé, esse aleijado que estava ali, recebeu outra visita. Uma pessoa perguntou para ele: poxa, quanto tempo você está aqui? Ele: nem sei, já estou há 38 anos, já não tenho mais o que fazer. Não tem para onde ir nem nada. De repente desce as escadas uma pessoa que ele não esperava. E essa pessoa lhe faz a pergunta. Esse diálogo dessa pessoa com esse, a gente pode ver no capítulo 5 do livro de João, do Evangelho de João. Era Jesus. Chega até ele e lhe pergunta: queres ficar são ou queres ser curado? Mas aquele homem não responde da primeira vez dizendo: sim, Senhor, eu quero. Por que ele não responde? Porque ele sabia tudo o que ele passou, naquele sofrimento que ele fez, as tentativas que ele fez ali. Então, essa pergunta para ele já não fazia tanto sentido, porque ele estava ali para quê? Porque ele queria ser curado. É como se alguém perguntasse: você está com fome, a pessoa te mostrasse a comida e perguntasse: você quer comer? Não precisa perguntar uma coisa dessa, apenas dei o prato e a comida. E ele estava nessa situação.
Às vezes a gente diz que ele está querendo contar uma história, mas ele já não tinha mais em quem confiar nessas palavras. Tentativa, ele fez de tudo. Quando o pai dele era vivo, tentou todos os tipos de curandeiros e coisas lá para ver se ele podia voltar, mas não voltou a andar. E agora está ali, chega Jesus e pergunta, quer ser curado? E ele disse, Senhor, estou há muito tempo aqui, tudo. E Jesus pergunta a ele, por que que você não foi embora? Ficou até aqui, agora, esse momento. Até agora você ficou aqui. Ele não tinha mais resposta. Por quê? Mas, Senhor, tu podes fazer as coisas? Tu sabes, eu quero ser curado. E Jesus disse para ele, então vai, levanta-te, toma teu leito e anda. E era Shabá, ou sábado. O homem levantou, estava sobre as pernas dele, pegou o leito e foi andando. Mas os fariseus que estavam ali, viram aquilo, foram indagar o homem, hoje é sábado, você não pode carregar teu leito. Ele disse, o homem que me curou disse, levanta, toma teu leito e ando. E eu vim andando. Quem é esse homem? Eles perguntaram. Não sei. Ele apenas disse, me curou e disse isso e foi. E o homem seguiu o caminho dele, né? E Jesus foi para o lado também, pronto. Mas por que Jesus foi ali com tantas pessoas? Se a gente ler no capítulo 5 de João, ali logo no começo fala, havia muitos cegos, aleijados, coxos, muitas pessoas doentes ali. Por que Jesus foi curar somente esse? Mas quando o irmão dele, Simão, viu ele passando, Simão estava preparado uma emboscada para matar uma pessoa importante lá de Roma, dos romanos. Mas ele viu o irmão dele passando. E ele não fez isso. Não cometeu aquele crime. Porque ele disse que quando visse o irmão dele passando é porque o Messias havia chegado. E o irmão dele estava passando andando. Então ele foi ao encontro do irmão. E o irmão falou de Jesus. E ela agora foi atrás de Jesus. E você pode ver, ele faz parte de um dos 12, esse Simão Zelote. E você pergunta, por que Jesus curou apenas ele? Jesus foi ali apenas para agitar as águas. Ele que é o agitador das águas. Para aquele homem, ele era o agitador das águas. 38 anos naquela situação. Mas não arredou o pé dali. Ficou ali. Ele esperava, esperava. Quanto tempo você está esperando por uma resposta de Deus? Uma semana? Um dia? Um mês? Algumas horas? E já está desesperado? 38 anos. Pense. E ele continuou acreditando. Então pare de ficar murmurando. Pare de dizer, o Senhor está demorando demais. Muitos estão abandonando a fé porque estão querendo no tempo deles e não no tempo de Deus. E é nesse tempo que ele age. Quando você mostra que tem fé, que você confia nele, sabe que o que ele traz é o melhor. Não se preocupe se vai levar 38 anos ou mais. Eu fiz um pedido para Deus na minha adolescência. Levaram 40 anos para que Deus respondesse, mas respondeu. Então, não fique calculando, contando o tempo. O tempo para Deus é diferente do nosso tempo. Mas nosso coração para Deus é muito mais importante. A nossa fé em Deus é que conta. Então, prenda a tua fé no lugar certo. Não no relógio, mas em Jesus. E até a próxima lição.